falando em crise econômica. Segundo especialistas, a situação deve piorar e a taxa de desemprego no país deve continuar crescendo. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso, João Dourado. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, a CUT aí, ela tem criticado de forma dura a política econômica do governo. Mas, de outro lado, a CUT também sabe que esta crise aí foi criada pelo governo. Mas aí, politicamente, ela defende o governo. Como entender isso? Não é um contrassenso? A CUT foi para a rua, esse é o ano 2015, por vários motivos, entre eles combatendo a política econômica do governo, o ajuste fiscal. Isso nós temos clareza que essa política econômica do antigo Levi, que ainda permanece, é uma política recessiva, que prejudica a geração de emprego, prejudica o crédito, porque com o aumento da taxa de juros, quem ganha com isso são banqueiros e rentistas, e prejudicam o mercado interno, que é a fomentação do mercado, que é importante. Então, nós combatemos duramente a política econômica. O que nós fomos para a rua e defendemos também foi o que nós chamamos do processo de impeachment, sem fundamento jurídico, que tem mais fundamento político do que fundamento jurídico, para que nós percebemos que por trás disso existe uma onda golpista, de ataque primeiro à democracia, ataque àquilo que foi o resultado das eleições, com a eleição da maioria dos votos da presidenta Dilma, até porque nós identificamos no decorrer desse processo de que muitos daqueles que estão defendendo o golpe são aqueles que querem retirar direitos dos trabalhadores, através da terceirização, através do direito da mulher, do índio, aprovando políticas econômicas que prejudicam os trabalhadores, atacando a Petrobras com a questão do regime de partilha. Então, por isso que nós fomos para a rua, não ao golpe e, ao mesmo tempo, combatendo duramente a política econômica do governo. Na opinião do senhor, da CUT, o erro estava sendo cometido, então, pelo ex-ministro, mas ele não obedece a presidente? O senhor está satisfeito com o governo Dilma Rousseff? Na verdade, só complementando, presidente, a colocação da Evânia, ocorre o seguinte: o novo ministro que substituiu o Joaquim Levy, Nelson Barbosa, disse que vai continuar fazendo a mesma coisa que o Joaquim Levy fazia no ajuste fiscal. Ele já disse isso. Sim, e o governo vai continuar sofrendo crítica da classe trabalhadora. Porque essa política econômica ela não pode continuar, ela é recessiva, ela gera emprego. E outra, para combater a inflação, que não é uma inflação de demanda, não é aumentando a taxa de juros. O problema é que nós sabemos que o governo vem sofrendo tanta chantagem política como chantagem do mercado. Pra você ter uma ideia, logo que os Estados Unidos aumentaram 0,25%, aumentou a taxa de juros, veio a chantagem do mercado dizendo, não, agora nós vamos tirar todos os investimentos daqui e levar para os Estados Unidos. Qual é o investidor que vai tirar o investimento? Onde tem uma taxa Selic de 14,25% para investir numa taxa de juros de 0,25%. Agora, presidente... Isso não existe. Agora, a chantagem do mercado que nos preocupa. Então, o governo não pode ceder à chantagem política nem à chantagem econômica e permanecer com essa política econômica. Agora, o senhor fala em chantagem política. O PSDB, não foi nem o PSDB, nem o mercado que deu as pedaladas. E aí? Mas as pedaladas não configuram, no nosso ponto de vista, como crime de responsabilidade. Porque o governo utilizar recursos dos bancos públicos, porque banco público tem que ser para financiar as políticas sociais, é para essa finalidade que existe a Caixa Econômica. Porque quando o Banco do Brasil financia o agronegócio ou o empresariado, é normal, beleza. Mas quando a Caixa Econômica financia as políticas sociais, isso não é crime, isso é normal, isso tem que ser. Nós queremos a Caixa Econômica 100% pública para financiar o crédito e as políticas sociais. Então, no nosso ponto de vista, as pedaladas fiscais não configuram como crime de responsabilidade. Até porque, se isso fosse verdade, nós desmontaríamos toda a questão da República, porque os municípios fazem isso, os estados fazem isso. Então, pegar
como fundamento as pedaladas fiscais para imputarem aí a questão de um impeachment, não tem dúvida que para nós configura na realidade um golpe e por trás desse golpe com certeza vem a retirada de direitos dos trabalhadores. Eu vou voltar à pergunta anterior. O senhor está satisfeito com a presidente Dilma Rousseff? No que tange a política econômica, não. O que tange a política econômica do governo, nós não estamos satisfeitos. Por isso que a CUT foi várias vezes para a rua em 2015, exigindo, inclusive a CUT apresentou uma alternativa de política econômica para o país, de uma política econômica com desenvolvimento sustentável para o país, porque nós não estamos contentes com essa política econômica. Presidente, o senhor falou agora há pouco aí, fez uma referência ao impeachment. Gente que é ligada, políticos ligados ao próprio governo, já começaram a defender o seguinte: para que a presidente Dilma Rousseff consiga se salvar do impeachment, ela tem que se desligar do PT. E para se desligar do PT, ela tem também que dar as costas ao ex-presidente Lula. E defendem isso pelo seguinte: o PT hoje está ligado à propina e ao pichuleco. E o ex-presidente Lula tem até um grande amigo hoje que foi preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato e que está dizendo que dinheiro de propina abasteceu as campanhas presidenciais. O senhor acredita que para ela se salvar, ela tem mesmo que se afastar do PT? Olha, é uma pergunta que poderia ser bem feita para o presidente do PT, e não para o João Dourado, presidente da CUT. Mas como a CUT tem uma ligação forte com o PT. Mas como eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, e aí recentemente, não sei se vocês assistiram, e a entrevista do governador Pedro Táxi na Roda Viva, quando falou assim: o senhor está indo para o PSDB e ali tem vários corruptos, não sei o quê, ele disse o seguinte: o partido não é corrupto, as pessoas que se corrompem. Então, pessoas dentro do partido que se corrompem e são corruptos, eles precisam ser punidos. Mesma coisa eu digo, o partido não é corrupto, até porque nós temos muitos militantes, trabalhadores, humildes, que estão lá na Conisa, que estão em vários lugares do país, que não são corruptos. Agora, aqueles que são corruptos, não só dentro do Partido dos Trabalhadores, mas qualquer partido, precisam ser investigados e punidos. Agora, eu não posso responder pela presidenta Dilma, se ela vai ficar vai se sentir melhor em outro partido para garantir a sua governabilidade. Eu não sei isso, essa pergunta tem que ser feita para ela. Eu acho que não é mudando de partido, não é construindo um golpe que nós vamos sair de um processo de uma crise política muito, muito forte e de uma crise econômica. O que nós precisamos é que a classe política pense mais no país, que o governo pense mais no país, no que tange na mudança da política econômica, é através da união e da unidade que nós vamos sair da crise. Não é mexendo no tabuleiro partidário, simplesmente por procurar partido A, B, se nós não preocuparmos com o país. Até porque o maior problema que nós temos hoje de crise política é que nós temos um sistema político que está falido. Pena que o PT não pensou nisso antes, né, presidente? Pena que o PT não teve a ousadia e a coragem de fazer as reformas estruturais desse país, inclusive a reforma do sistema político. E que nós cobramos que esse país precisa fazer as reformas estruturais. Uma delas é a reforma do sistema político, é a reforma tributária, é a reforma agrária e reforma urbana. Agora, nesse campo, eu concordo que o PT não teve a ousadia e a força necessária para mexer nas reformas estruturais, entre elas a reforma do sistema político. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, sempre estamos à disposição. Muito obrigada, presidente.